Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, porque existem pessoas que têm sede da tua palavra, Senhor, e quer receber mais do Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós temos uma palavra bem conhecida que está em 2 Reis, no capítulo 5, que conta a história de Naamã, que ele era um homem, um capitão do exército muito respeitado, tinha vencido várias batalhas, porém ele era leproso. E então ele tinha ali uma serva dentro da casa dele, uma empregada, e ela comentou que ele poderia ir até o profeta Eliseu e ser curado. Então ele foi até o profeta Eliseu falou para ele se lavar no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes e ele seria curado. E Naamã ficou muito triste. Ele falou: poxa, tem tantos rios que eu poderia me lavar mais limpos do que esse. E, poxa, aí os amigos dele chegaram: poxa, se ele pedisse algo maior ou mais difícil para você não faria? Então faça. E ele mergulhou ali algumas vezes e foi curado. A pele dele ficou como de uma criança. O episódio da cura e salvação de um importante militar sírio nos chama a atenção no tocante ao grandioso alcance da graça de Deus. Seja no lugar e no tempo que for, quem abre o coração para Deus com fé, humildade e total sinceridade não fica sem resposta. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E Deus, ele ama a todos de igual modo. Naamã, ele era um general respeitado. O respeito ou a fama de Naamã se deve ao fato de ele ser um herói de guerra. Entretanto, a conquista nos campos de batalha não era suficiente para tornar esse homem feliz, porque ele tinha uma doença que era incurável, conhecida como lepra ou hanseníase. E por ser uma doença muito contagiosa, nós sabemos que todo leproso precisava se manter em lugar apropriado, distante do convívio dos outros. Não há dúvidas que Naamã ele sofria grande preconceito de seus companheiros. E o fato de não ser aceito produzia uma série de sentimentos negativos dentro dele, como dentro de qualquer pessoa enferma. Depressão, complexo de inferioridade e até desejo de vingança, porque a pessoa fica com muita raiva, não aceita aquela enfermidade. Então, uma garota que foi levada para casa dele em uma dessas batalhas, judia, que estava servindo na casa de Naamã na condição de escrava, em algumas batalhas, talvez, ela foi capturada para estar ao serviço da mulher de Naamã. Naamã talvez pegou essa mulher e falou: vou colocar essa mulher para servir a minha esposa. E essa condição dela ter sido capturada não lhe tirou o amor e a compaixão por aqueles que sofrem. Porque no seu conselho está implícito, no conselho dessa menina, o desejo de ver o patrão dela curado. Então ela chega e fala: olha, por que que ele não vai ali até o profeta Eliseu, ver o que ele pode fazer por ela? Então a gente vê a experiência de Naamã reforça a importância da obediência na vida de cada um de nós que quer ter uma mudança, que quer ter uma cura, que quer ter uma transformação. E Naamã ele foi atrás do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Então, este seria o teste de fé para Naamã. E se não fosse pelos seus fiéis companheiros, ele teria sido reprovado nesse teste. Olha aí. O problema do homem está em questionar. Ele fala: mas eu vou ter que fazer isso mesmo logo no Rio Jordão. Por que que eu não poderia mergulhar no Rio Abana? Meu irmão, o problema do homem está em questionar.
ou em ser lento em obedecer à palavra de Deus. Isaías, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, declara que os pensamentos e os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. E mesmo que não entendamos nada, é nosso dever obedecer exatamente como fez Pedro naquela pesca maravilhosa. Você lembra? Quando ele se encontra com Jesus e ficou a noite inteira tentando pescar, não conseguiu pescar, e ele disse para o Senhor Jesus: Jesus, eu tentei pescar a noite inteira, mas por sua palavra, não é segundo, por sua palavra, eu lançarei a rede. E ele lançou a rede, e a rede veio lotada, cheia, grande, com muitos peixes. Então a gente precisa obedecer. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você não pode ser lento para obedecer a palavra de Deus. E também você não pode ser desobediente. Você não pode questionar. O que Efésios capítulo 5, versículo 22 diz? Diz, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Nós já comentamos essa palavra, a gente sabe que não é para o homem fazer da mulher um capacho, não. Ela tem que sujeitar o marido nas coisas mais importantes, nas decisões mais relevantes. Deixa o seu marido escolher, deixa o seu marido à frente, não toma a frente, deixa o seu marido decidir. É isso que a palavra diz. Em contrapartida, minha amiga, você pode ficar em paz, porque Deus, ele é um Deus de igualdade. Olha o que ele diz no versículo 25: e vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então, todos nós temos uma parcela. O marido tem que dar vida pela esposa. O que Jesus fez? Jesus não se entregou pela igreja, por nós? É isso. Você, o marido, ele tem que se entregar pela esposa, ele tem que fazer o máximo por ela. Então, obedeça a palavra de Deus. O que diz lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9? Honrai ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Você já foi ver no dicionário o que é primícia? Primícia diz a primeira parte de algo que deve ser reservada a Deus. Talvez você recebe lá o seu salário, você recebe o seu recurso, aí você primeiro vai pagar suas contas. Se você pegou o seu salário, tudo aquilo que você recebeu, e você foi pagar primeiro as suas contas, você está totalmente errado. Isso não é primícia para Deus. Isso não é primícia. Você deixou Deus em segundo plano. Primícia para Deus é o que diz aqui, a primeira parte de algo que deve ser reservado a Deus. Quantas vezes eu estou falando para você porque eu vivi, eu vivo isso e vou continuar vivendo. Quantas vezes eu coloquei primeiro o de Deus, primeiro o que está no altar, e depois eu deixei as minhas contas, entrei até em especial, mas eu sempre coloquei Deus como primeiro na minha vida. Então seja rápido em obedecer à palavra de Deus. Deus sempre vai te honrar. E o que aconteceu com o Naamã, não é verdade? O poder de cura estava na palavra do profeta Eliseu e não nas águas turvas do rio Jordão. A obediência de Naamã em mergulhar 7 vezes quebraria o orgulho dele e a arrogância, que em muitos casos é o grande empecilho para o homem receber algo de Deus. Sabia disso? Além disso, esse ato evidenciaria a fonte sobrenatural do milagre. O Naamã, ele queria algo fácil. Poxa, mas no Jordão, por que, que lá no rio Abana? Damasco tem tantos rios lá, mas no Jordão, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa, nós queremos coisa fácil. Esquece isso. Não tem nada fácil. Jesus, ele mandou um anjo morrer no lugar dele? Não. Foi ele mesmo que se entregou. Foi fácil passar por tortura? Então nós vemos
uma geração de pessoas que querem coisas fáceis. E ser cristão não é fácil. Não é fácil. No versículo 14 está escrito a respeito de Naamã, que a carne dele se tornou como a carne de uma criança depois que ele obedeceu e passou pelo que era difícil, mergulhou 7 vezes e ficou limpo. Então nós podemos afirmar que Naamã nasceu de novo. E essa é a proposta do Evangelho de Cristo. Uma nova vida de paz, uma nova vida de alegria e de salvação eterna. Você precisa entender isso. Então, viva o melhor de Deus. Não seja enganado. Não seja enganado. Vida cristã não é fácil. Não é fácil. O reino de Deus é conquistado à força, não é a moleza. Não é com o pé nas costas. É a força. Então Deus vai sempre querer que você supere os seus limites. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Naamã não obedecesse a palavra, ele iria morrer de lepra, Senhor. Não sei do que ele morreu, mas de uma coisa nós temos certeza: de lepra ele não morreu. E quantas pessoas estão morrendo, Senhor? Estão se perdendo porque não obedecem. Não obedecem a tua palavra, não obedecem o profeta, o homem de Deus. Estão aí se perecendo, Senhor. E infelizmente eu não posso fazer nada. Porque se eu pudesse orar, e mudar a decisão dessa pessoa, como nós oramos, seria ótimo. Mas tem pessoas que, infelizmente, nem orando, Senhor, nem falando, ela muda a posição. Um exemplo disso é quando nós vamos orar para alguém, nós falamos assim: vamos orar, e a pessoa vai lá na frente, abaixa a cabeça e ela só quer receber oração, enquanto a gente está querendo unir a nossa fé. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero, nesse momento, pedir para que essa pessoa que só quer receber, que só quer coisa fácil, só quer coisa mole, Senhor, que só quer bater inchada na areia fofa, Deus, em nome de Jesus, desperta essa pessoa. Desperta essa pessoa para que ela possa receber infinitamente mais do que ela possa imaginar e pensar. Em nome de Jesus, amém. Quebra o orgulho, Senhor. Quebra o orgulho, Deus. Quebra o orgulho deste homem, desta mulher, deste obreiro, desta obreira. Deus, desse amigo, dessa amiga. No nome do Senhor Jesus, mostra para ele, para ela, que foi o Senhor que chamou eles para estarem juntos conosco e não para estarem separados, não para estarem divididos. No nome do Senhor Jesus. Amém.